Boa tarde a todos. Tivemos um problema técnico que vamos recomeçar. Então, bem-vindos ao Ganhe Mais, o programa que tem o objetivo de falar com as pessoas sobre a sua vida financeira. A gente quer falar desde investimentos em renda fixa, passando por investimentos em renda variáveis, imóveis e etc. E hoje a gente tem uma pauta bem interessante aqui que é como é que se investe no exterior, como é que se investe acessando outras plataformas, não só plataformas no Brasil, mas buscando uma diversificação de investimentos e eventualmente até uma proteção de capital, o que é bacana quando a gente acessa outros mercados. Acho que especialmente o assunto é interessante num dia que o dólar está subindo quase 1% de novo, vem numa forte alta aí nos últimos meses, então já batendo aí mais de 13,60. Então acho que mais do que nunca o assunto do dólar está em pauta e a nossa convidada hoje pode nos dar uma aula de como usar essa moeda e como nos proteger utilizando a diversificação de investimentos no exterior. Então é com muita alegria que eu trago aqui a nossa convidada Lívia Mansur. A Lívia Mansur é responsável pela parte de alocação de investimentos dos clientes da XP Securities. A XP Securities é uma instituição sediada em Nova York, que tem uma filial em Miami e que tem como principal objetivo atender clientes que querem investir diretamente nos Estados Unidos. Então, Lívia, prazer te ter aqui hoje. Bem-vindo ao Ganhe Mais. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui falando com vocês. Legal. A gente vai, acho que é importante a gente começar a contar um pouquinho da tua trajetória para a gente poder, enfim, os nossos usuários aqui conseguirem entender quem tu é e um pouco o teu perfil e tudo mais. Legal. Eu comecei minha carreira no Bank of New York Mellon, que é uma casa internacional. Depois fundei um Multifamily Office no Rio de Janeiro, com mais de 3 sócios, onde durante muitos anos a gente atendeu várias famílias brasileiras, investindo tanto no Brasil quanto no exterior. Vale lembrar que as famílias de alta renda brasileiras já investem no exterior, já têm esse hábito de investir no exterior há muitos anos. Depois eu fui para a XP Brasil, tocar toda a parte de estratégia de alocação da XP Brasil, e desde abril desse ano eu estou aqui na XP Miami, fazendo exatamente a mesma coisa, mas no universo internacional. Então, assim, acho que a minha ideia era fazer hoje um programa bem passo a passo, desde a pessoa que não sabe nada de como investir aí fora, até alguém que tenha um pouco mais de conhecimento e queira compartilhar tirar dúvidas, enfim. Acho que a primeira pergunta é assim, a quem se aplica, para quem se aplica a solução de investir aí fora? A solução de investir no exterior, ela era muito limitada muitos anos atrás. Em geral, os bancos só aceitavam clientes que tivessem $1 milhão para investir, algo assim. Mas hoje as instituições mudaram um pouco e a partir de $100 mil é possível abrir uma conta no exterior, uma conta de investimento, tá? Não estou falando de uma conta corrente em banco, com valores menores você consegue abrir. O objetivo é mandar o dinheiro e também fazer o investimento. Para valores menores do que isso, existem muitas estratégias no Brasil que investem no exterior, mas o recurso do cliente permanece no Brasil, é a estrutura mais barata para esse tipo de cliente. Legal. Assim, existe no passado, assim, não sei se, acho que hoje é menos, mas a tese de que investir no exterior era dinheiro frio, era dinheiro de confusão, etc. Hoje é perfeitamente legal, é tudo registrado. Pode falar um pouquinho sobre isso, para derrubar esse mito do passado? Exatamente. Durante muitos anos, principalmente com a Suíça em foco, muitas pessoas que tinham, digamos, um caixa 2, enfim, costumavam mandar dinheiro para fora para poder investir e utilizar esse dinheiro, mas sem que ele aparecesse, digamos, já nos investimentos da pessoa no Brasil e sem que aparecesse para a Receita Federal. Mas isso, na verdade, sobre investir no exterior ser necessariamente um dinheiro legal é um mito, tá? Hoje, a grande maioria dos investidores brasileiros fazem remessas legais, isso é permitido, tá, por lei, não tem limite de valor, tá? E mesmo o investidor brasileiro que opta por constituir uma offshore para colocar esse dinheiro dentro, e offshore sempre foi sinônimo de dinheiro ilegal, não é verdade. A estrutura do offshore ela permite muitas vantagens financeiras para o cliente dentro da legalidade brasileira, então não necessariamente investir no exterior é sinônimo de algo ilegal ou um dinheiro não declarado. Pode ser um dinheiro perfeitamente declarado, fruto do trabalho da pessoa no Brasil, que ela pode mandar para o exterior para usufruir de toda a vantagem de um investimento internacional. Então, bacana. Então, é importante tirar essa dúvida. Para aqueles clientes, então, tem disposição de enviar mais de $100 mil
para começar uma conta aí. Qual é o processo de abertura de conta? Como é que ele faz? Como é que ele escolhe a instituição? Como é que ele tem apoio? Enfim. Primeiro, ele tem que escolher a instituição aqui fora. Primeiro tem que ser uma instituição que aceite esse mínimo de investimento, tá? E aí tem que ver a instituição que o cliente fica mais confortável. Lembrando que existem bancos e corretoras, tá? No caso do banco, o cliente tem que entender a robustez desse banco com o qual ele está investindo, porque muito provavelmente ele vai comprar ativos desse banco. Quando ele escolhe uma corretora, ele tem que entender quem é o custodiante, quer dizer, quem vai ser a instituição que vai cuidar desse dinheiro, porque o dinheiro não fica na corretora. Então, é importante entender essa segurança para, num caso de quebra, o cliente estar resguardado de saber quais são as limitações e o que ele pode se garantir. Outro detalhe que também é muito importante, tem muitos clientes brasileiros que preferem instituições onde as pessoas que atendem falam português ou são brasileiras, enfim, para criar uma proximidade, uma facilidade de comunicação maior. Mas isso é do cliente, ele pode escolher uma instituição americana que não tem nenhum brasileiro atendendo, ou pode escolher uma instituição americana que tenha brasileiros, ou uma instituição brasileira, isso depende do conforto do cliente. A facilidade de você ser atendido por brasileiro no exterior é que o brasileiro entende a demanda dos investidores brasileiros, sabem como funciona o mercado brasileiro, então fica muito mais fácil de auxiliar na questão de como funciona o mercado internacional. Outra dúvida simples é a pessoa tem que ir até Miami, no caso, onde vocês estão, ou em algum outro lugar para abrir a conta, ou é possível fazer isso de maneira à distância? Não precisa vir pessoalmente. Para abrir uma conta corrente em um banco americano, a pessoa precisa vir pessoalmente, mas para abrir uma conta de investimento não é necessário. O cadastro pode ser todo feito por telefone e online, o envio dos documentos pode ser feito online, e a partir disso o cliente pode fazer a remessa do Brasil diretamente para essa conta aberta no exterior, não precisa fisicamente vir até aqui. Nem para depositar aí, tem que ser tudo por aqui, correto? O dinheiro sai daqui e vai para aí. Exato. Legal. Como é que, uma vez que então a pessoa decidiu escolher uma instituição, como é que ela começa como é que ela faz uma alocação, dado que possivelmente o conhecimento dela sobre o mercado americano ou sobre o mercado internacional é baixo, como é que funciona isso? Qual é a recomendação? A regulação americana obriga necessariamente a qualquer novo cliente a passar por um processo de suitability, tá? Então, o banker Teve uma queda aqui agora voltou. Legal, teve uma quedinha aqui no link, mas já voltou, Lívia. Então, quando um cliente abre uma conta no exterior, nos Estados Unidos, a legislação americana obriga que a instituição faça um suitability desse cliente e entenda as necessidades, tanto do ponto de vista de liquidez, quanto do ponto de vista de risco. A partir desse suitability, a gente está com uma oscilação ali no sinal. Ainda, porra, agora voltou de novo, Lívia. A gente falou do suitability, aí o cliente, uma vez que fez o suitability, ele recebe uma sugestão, é isso? Isso. O broker ou o assessor, enfim, a pessoa que vai estar atendendo ele nos Estados Unidos é obrigada a fazer esse questionário e só depois desse questionário pode fazer uma proposta de investimento para esse cliente. Então, vai ser adequada ao que o cliente tem de limitação, de expectativa, de ideias. Então, vai ser bem adequado e bem caso a caso. E necessariamente a pessoa não tem que se expor a um tipo de investimento mais arriscado ou mais conservador. Ele tem alternativas de diversos produtos, inclusive produtos de empresas que estão fora dos Estados Unidos, correto ou não? Correto. Na verdade, eu sempre falo isso para os clientes, investir no exterior não é limitar, e sim ampliar o universo de investimentos. Inclusive, o investidor pode investir no mundo todo e também em moedas do mundo todo. Óbvio que hoje a maioria dos investidores tem que em dólar, mas é possível investir nos Estados Unidos em moedas de outros países, inclusive o real, se for o caso, em moedas europeias, porque hoje, basicamente, a recomendação maior tem sido ficar em dólar realmente. Mas isso não limita, não necessariamente ficar em dólar e não necessariamente investir em empresas americanas, pode investir em empresas do mundo todo. Legal, esses dias eu vi uma palestra a pessoa fez uma provocação assim, imagina, pô, eu sou gaúcho, né? Pô, então imagina se eu só pudesse escolher empresas para investir que fossem de Porto Alegre. E aí ele faz a relação, não, o Brasil para o mundo é mais ou menos
a proporção de Porto Alegre para o Brasil. Então, se a gente fica restrito só a um país, a gente tem com certeza alternativas muito menores do que se a gente quiser expandir para o mundo inteiro. E o Brasil ele ainda é muito fechado na estrutura de investimentos. O contrário de vários outros países, por exemplo, os Estados Unidos. Então, através dos Estados Unidos, a gente acessa produtos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Então, é uma forma de ampliar bastante a variedade e a possibilidade de produtos que a gente pode escolher. É mais ou menos isso? Exatamente. O objetivo inicial de quem investe no exterior é poder acessar um maior número de investimentos e não ficar restrito a uma situação econômica propriamente do Brasil. É óbvio que os investidores sentem mais isso agora, que o Brasil está passando por uma situação complicada econômica, e quando as perspectivas não são boas no Brasil, não quer dizer que elas não são boas no mundo inteiro. Há lugares no mundo onde há investimentos muito atrativos. Então, o fato de ter dinheiro no exterior permite que o investidor acesse esses tipos de mercado que são mais atrativos no momento. Assim, passaram bem depois da crise, agora os países desenvolvidos apresentam melhores possibilidades de investimento. Do Geraldo, assim, quais seriam as principais diferenças entre o investimento direto no exterior versus um investimento no Brasil, mas com exposição externa? O investimento no Brasil com exposição externa tem algumas limitações, de acordo com a legislação brasileira e de acordo com o alcance desses produtos. O investimento internacional direto não tem nenhuma limitação. Outra diferença grande é a tributação. Quando um investidor investe num fundo internacional no Brasil, ele está sujeito à tributação brasileira tradicional. Ele eventualmente tem um fundo com Comicop, esse tipo de pagamento. Quando ele investe no exterior, ele tem uma tributação específica de investimento no exterior, que em geral é mais atraente, mesmo na pessoa física, e ainda mais atraente se for dentro de uma estrutura offshore. Além disso, o investimento, quando ele é enviado para o exterior, ele não está sujeito à legislação brasileira. Então, alguns investidores têm medo que aconteça alguma mudança de legislação em relação aos investimentos no Brasil. A jurisprudência do Brasil fica só no Brasil, quer dizer, nenhum governo brasileiro pode mudar a regra em relação a investimentos que estejam no exterior, nem alcançar esse tipo de investimento. Então, o brasileiro tem uma preocupação em manter o dinheiro seguro de alguma forma, ele sempre opta por mandar para o exterior em vez de manter localmente. Então, é uma excelente alternativa. Mas a tributação para a pessoa física que investe no exterior, ela ocorre no momento em que isso traz o dinheiro de volta ou tem algum tipo de fechamento mensal ou diário que tem que ser feito? Não, a tributação de pessoa física no exterior ela é feita, é um pouco parecida com a tributação de bolsa no Brasil. Toda vez que há um ganho de capital, uma realização de um lucro, o investidor, se obviamente a venda for maior do que 20 mil reais por mês, o investidor ele tem que pagar o DAF no Brasil de 15% desse lucro obtido no exterior, mesmo que ele não traga o dinheiro de volta. E o lucro é sobre a variação do investimento mais ou menos a variação cambial. Tá? Caso ele tenha prejuízo acumulado, alguma coisa assim ou não? Não, não tem compensação. Bom, uma diferença básica, assim, eu acho que a Suíça sempre foi tido como o principal lugar que recebe o dinheiro das pessoas. Qual a diferença básica entre Estados Unidos e Suíça? Por que as pessoas escolhem um ou outro? A questão da Suíça normalmente é porque a comunicação e os acordos com o Brasil são menores do que Estados Unidos e Brasil. Então, as pessoas que têm dinheiro não declarado, elas têm uma preferência normalmente pela Suíça. Quem está fazendo uma remessa legal de recursos, enfim, dentro da lei, os Estados Unidos apresenta maiores possibilidades de investimento, apresentam custos mais baratos do que os custos na Suíça e maior acessibilidade da conta, sempre tem, normalmente as instituições oferecem um cartão para a pessoa usar internacionalmente, tudo isso. Então, tem um relatório de uma consultoria muito importante aqui nos Estados Unidos que publicou que recentemente o Brasil já tem a maioria dos investimentos no exterior já estão nos Estados Unidos, enquanto há uns anos atrás a maioria ainda ficava na Suíça. Então, fica mais fácil o acesso nos Estados Unidos e mais barato. Então, em geral, os clientes têm mandado mais para os Estados Unidos. De acesso, acompanhamento da conta, da rentabilidade, como é que o cliente tem acesso a esse tipo de informação? Os Estados Unidos, as instituições são muito modernas do ponto de vista tecnológico, então o cliente consegue mesmo no Brasil acessar online seus investimentos na grande maioria das instituições.
Na Suíça ainda eles trabalham com relatórios mensais, em geral, e mandam para o cliente apenas uma vez por mês. Então, no modelo americano é bem mais dinâmico e online. A principal motivação dos clientes de vocês quando investem aí fora, o que eles estão olhando mais, o que eles estão buscando? Tem algumas questões envolvidas. Tem a questão da diversificação, de fato, de investimento. Isso é normalmente o que leva o cliente a ter sempre dinheiro no exterior, independente do momento de mercado. Quando há uma preocupação específica com a economia do país ou com a segurança no país, como, por exemplo, a gente atende aqui muitos clientes latino-americanos, não só brasileiros, e, por exemplo, o fluxo de clientes vindo da Venezuela aumentou muito, obviamente, nos últimos anos, porque existe uma certa insegurança política no país, então isso faz também os investidores investirem no exterior. Não é só uma questão de diversificação estratégica, tem uma questão de segurança também. Então, esses são os principais fatores que levam as pessoas a investir no exterior. Um é o fator teórico da diversificação internacional e o segundo é o fator de medo com alguma questão política e econômica diretamente no país. Em que momento faz sentido a pessoa deixar de investir aí fora através da pessoa física e montar uma estrutura jurídica para fazer esse investimento através da estrutura jurídica? Depende da instituição que a pessoa vai usar para montar essa estrutura, mas, em geral, a gente aqui recomenda que os clientes que tenham a partir de $300 mil no exterior avaliem a possibilidade de montar uma offshore. A offshore ela se torna mais barata com uma carteira que gira mais, que tem mais trocas de investimento do que uma carteira passiva, porque aí você tem uma economia de imposto toda vez que faz a troca, e também para investimentos mais agressivos. Tá? Então, por isso que a gente recomenda que a partir de 300 mil se discuta com o advogado a possibilidade da estruturação. E também, eu estou considerando só que os ganhos matemáticos e financeiros, mas a estruturação de um offshore também faz sentido para quem tem preocupação em relação à sucessão. E aí isso não exige mínimo, na verdade, que essa preocupação ela pode ser a partir do investimento inicial do cliente, então a gente já se discute desde a primeira aplicação, mesmo que ainda seja abaixo desse valor. O Geraldo perguntou aqui, na Securities, acho que tu comentou que é $100 mil, 100 mil dólares, desculpa, é o mínimo de investimentos que acho que a XP Securities aceita, não sei se é isso, confirma. E se não, e a segunda pergunta é, a partir de que momento vale a pena uma pessoa investir fora? Se não for através da XP Securities, tem alguma outra instituição que a pessoa poderia escolher? Em que momento o valor faz sentido e que tipo de custos estão envolvidos nessa abertura de conta, nesse investimento aí fora? Para clientes com um valor inferior a 100, 200 mil dólares, normalmente as opções que ele vai ter no exterior de investimento são discount brokers, que a gente chama, que são casas de corretagem que têm custos mais baratos, mas tem muito pouca assessoria de investimento. Então, exige que o cliente ou entenda de investimento internacional, ou tem alguém que ajude nesse sentido, ou que seja autodidata. Para o investidor que precisa de uma assessoria fora e precisa que alguém acompanhe esses investimentos, faça sugestões de investimento, ele necessita de um banker, então ele tem que estar trabalhando nesse tipo de instituição que tem esse mínimo mais elevado. Mas o investidor pode abrir uma conta num broker desse mais barato, com 10, 20 mil dólares, sem problema nenhum. A única dificuldade vai ser acesso a ideias, informações. O cliente vai ter que escolher sozinho, provavelmente, os investimentos que ele vai fazer. Legal. E os custos na XP Securities para investir, quais são? Basicamente, você tem um custo de manutenção de conta, que é pago ao custodiante, porque a XP Securities é uma corretora e não um banco. Tá? E o cliente paga, enfim, tem um custo de operação. Toda vez que ele vai comprar ou vender um papel, como numa corretora, tem esse custo de transição. Fora isso, não tem nenhum custo adicional, só se for serviços adicionais, como cartão de crédito, alavancagem, empréstimos, enfim, aí é caso a caso. Mas de custo de manutenção de conta só tem, é como no Brasil, é um custo de custódia mais o custo das operações. Tem uma pergunta aqui em relação à sucessão. Existe uma vantagem de fazer aplicar via uma offshore ou na pessoa física? E como é que se porventura o titular da conta morre, como é que acontece a sucessão para os herdeiros?
Perfeito. A grande preocupação das pessoas ao investir no exterior, somente nos Estados Unidos, é o grande imposto sobre herança que os clientes podem sofrer no caso de ausência do titular da conta. Tá? Então, basicamente, o cliente precisa saber se ele investir na pessoa física, em ações americanas ou imóveis americanos, ele está sujeito à tributação americana de sucessão, mesmo sendo brasileiro. Se o cliente optar por investir em fundos offshore, ou ETFs offshore, ou bonds internacionais, ele não está sujeito a essa tributação da sucessão. Agora, se o cliente constituir uma offshore e colocar todos os investimentos dentro dessa offshore, que normalmente offshore não é constituído em território americano, e sim num paraíso fiscal, onde não há esse imposto de sucessão, todo o patrimônio do cliente, independente de estar em ações americanas ou não vai ser suscetível a essa cobrança de imposto aqui nos Estados Unidos, que é um imposto muito alto, que pode chegar a mais de 40% do patrimônio do cliente. E não está suscetível também à sucessão no Brasil, porque esse dinheiro está fora do Brasil. Bom, eu vou voltar a perguntas aqui, mas quem quiser falar, se comunicar com a Lívia, existe um e-mail chamado blogliviamansur@gmail.com. Depois a gente bota aqui no chat, e esse blog vai diretamente para a Lívia, e a Lívia ela escreve uma vez por semana no Infomoney, eu vou abrir aqui, o blog chama Investimentos no Exterior. A gente também coloca isso aqui depois no chat. Então é infomoney.com.br/blogs/investimento no exterior, separados por hífen. Depois a gente coloca os dois no chat e dá para falar com a Lívia, ou acessar a Lívia ou através dos conteúdos que ela posta, ou através do e-mail que também está no blog dela aqui dentro do Infomoney. Lívia, voltando aqui, quais são os investimentos mais comuns que os brasileiros têm feito hoje em dia? Compram mais bonds, compram mais ações? O que eles estão olhando mais? Os brasileiros estão um pouco... Na verdade, os brasileiros eles sempre têm preferência por investimentos mais conservadores no exterior. Normalmente, essa parcela que eles mandam para o exterior é a parcela que eles querem manter uma segurança, manter poder de compra, por isso eles dolarizam. E os brasileiros sempre têm preferência por produtos de renda fixa, até porque no Brasil, historicamente, a renda fixa paga bastante, então eles procuram no exterior também produtos de renda fixa. Para rentabilizar no exterior, é importante pensar em investir em ações, sim, porque a renda fixa no exterior rende menos do que no Brasil em dólar, tá? Mas os investimentos preferidos dos brasileiros ainda são os bons, principalmente de empresas brasileiras, né? Então, às vezes, o cliente manda dinheiro para cá, para tirar do país, mas continua investindo em algumas empresas brasileiras. Bons são títulos de renda fixa, então o cliente empresta dinheiro para essa empresa e recebe um pagamento semestral de juros, e se levar até o vencimento, recebe de volta o principal também da empresa. Os brasileiros também gostam de fundos de investimentos no exterior. É possível acessar mercados internacionais com uma gestão profissional, o cliente não precisa escolher necessariamente os investimentos. E gostam bastante também do uso de ETFs, que são fundos negociados em bolsa. Eles têm custo mais barato e é possível acessar e ter uma grande diversificação com um montante menor de investimento. Mas, sem dúvida, os brasileiros preferem os investimentos em renda fixa no exterior. E o que paga um bonde hoje, um bonde privado aí fora? Por exemplo, essas últimas semanas, o mercado de renda fixa caiu bastante. Quer dizer, o mercado de renda fixa internacional já vem caindo com a perspectiva de alta de juros americanos. E com a piora da situação no Brasil, os bondes brasileiros caíram ainda mais. Então, por exemplo, a gente aqui, alguns meses atrás, a gente tinha um bond de Banco do Brasil pagando algo como uns 5%, 6% ao ano, um bond callable, digamos, em 2020, e hoje já está pagando mais de 8% ao ano em dólar, sendo emitido pelo Banco do Brasil, que é uma instituição que normalmente os brasileiros se sentem confortáveis de investir. Então, de fato, os investimentos em bons diretamente de renda fixa se tornaram mais atrativos depois dessa recente queda, principalmente dos ativos brasileiros. Lívia, na verdade, se a pessoa investir hoje, por exemplo, nesse título do Banco do Brasil, que está pagando 8%, a diferença da Selic aqui que ela vai ter vai ser mais ou menos 6,5%, né? Então, se o dólar crescer, pelo menos, se o dólar crescer 6 e a pessoa com esse título, ela está
igualando a Selic. Se o dólar crescer mais do que isso, ela está tendo um ganho em relação a uma possível aplicação aqui a 100% do CDI, correto? Correto, achei importante só lembrar que você está comparando investimento em reais com investimento em dólar. No Brasil, a inflação já está beirando 8%, 9%, não sei o número exato, mais ou menos. E aqui nos Estados Unidos, a inflação hoje ainda é muito baixa, espera-se que ela atinja 1%, 2% mais para frente, mas ela ainda não atingiu esse valor. Então, na hora que você ganha 8% em dólar, é praticamente 7% de juro real. No Brasil, mesmo que você ganhe 15%, se você descontar os 9% de inflação, a gente está falando de 6% de ganho real. Então, de ganho real, no fato, esse investimento em dólar já é mais vantajoso que o investimento em renda fixa tradicional no Brasil. Existem custos, o custo para enviar o dinheiro e para trazer o dinheiro, em geral, fica a quanto? No Brasil, a legislação cobra um IOF toda vez que você manda ou traz dinheiro. Uma oscilação no sinal de novo aqui, mas já vai recompor aqui para a Lívia responder quanto que custa. Acho que o custo falhou aqui, Lívia, mas já voltou aqui. Então, respondendo aí, qual é o custo? É 0,38% de IOF. Toda vez que um brasileiro faz uma remessa para o exterior ou traz dinheiro do exterior, ele tem que pagar esse imposto. Não é igual o IOF do cartão de crédito, que é bem mais alto. O IOF de remessa é 0,38%. E segundo, usa-se o dólar comercial. Muita gente tem essa dúvida. Quando a pessoa vai na casa de câmbio, ela está comprando o dólar turismo. Quando ela faz uma remessa de recursos, ela está usando o dólar comercial, que é a cotação mais barata do dólar. Uma pergunta com esse gancho aí. Hoje, quando a gente vai para fora, a gente paga no cartão, paga esse IOF de 6 e quando compra, a diferença do dólar comercial para o que a gente compra aí, físico, ele deve dar uns 5% mais ou menos, acho que uns 4, 5%. Quando a gente faz essa remessa aí para fora, tem esse custo próximo a 1. Se a pessoa abre uma conta aí fora, ela tem como de alguma maneira gastar o dinheiro aí fora ou... Tipo, tem algum cartão de débito, alguma coisa que ela consiga acessar a essa conta ou não? A maioria das instituições aqui fora, sejam corretoras ou sejam bancos, entendendo essa necessidade do brasileiro, já fornecem cartões, normalmente um cartão de débito, porque crédito aqui nos Estados Unidos você precisa ter histórico de crédito, mas funciona como um cartão de débito e é debitado de... Voltou a oscilar um pouco o sinal aqui, mas a turma já vai recompor aqui. Por incrível que pareça, a internet ainda não é uma coisa tão estável. Voltou aqui, voltou. Então, você tinha perguntado do cartão aqui fora. Então, se o cliente tem conta aqui fora e tem recursos aqui fora, ele pode usar esse cartão dessa conta. Então, muitos clientes que montam carteiras aqui fora com a gente, que geram renda, eles usam essa renda que essa carteira gera para eventualmente gastar no cartão quando viajar, não só para os Estados Unidos, mas para outros lugares do mundo, porque o cartão ele é internacional e permite que o cliente não seja obrigado a pagar esse IOF que ele pagaria se ele usasse um cartão brasileiro. Isso é um grande atrativo para a maioria dos clientes que tem conta fora. Tá bastante aí fora uma boa notícia, é uma forma de salvar um dinheiro aí. Eu acho que a gente tá chegando aqui ao fim do programa. Tem uma pergunta aqui se existe algum tipo de garantia, existe algum tipo de FGC do Brasil aí fora? Existe um tipo de garantia aqui contra quebra por fraude nas instituições, tá? Ele é limitado a $500 mil para securities, que eles chamam, né, ativos, ações, bonds, essas coisas assim, e $250 mil para cash em conta. Tá? Isso caso os ativos estejam no nome, enfim, da instituição que quebrar. Se tiver no nome do cliente, obviamente ele só vai migrar a custódia de uma instituição para outra. Mas tem um tipo de garantia, sim, é uma instituição privada, como a FGC no Brasil, e tem esses valores de limite. Legal. Acho que o Sérgio que perguntou, acho uma pergunta meio difícil de responder, mas ele falou, pô, se ele tem $500 mil investindo, o que ele ganharia sem os custos? Acho difícil responder sem saber o perfil dele, o nível de exposição que ele vai estar, mas enfim, Lívia, te dou esse desafio aí. Que tipo de expectativa de ganho um cliente poderia ter investindo aí fora?
Bom, depende do perfil, né? O investimento conservador aqui americano rende algo como 1, 2% ao ano, mas a gente entende que o conservador brasileiro já espera algo como 5% em dólar. Isso é possível conseguir através de algum desses títulos de renda fixa que eu citei, de instituições brasileiras e latino-americanas, investment grade, quer dizer, que tem uma probabilidade de quebra bem pequena. E ele já consegue, a única diferença é que títulos de renda fixa aqui fora têm limites mais altos do que no Brasil. Então, se o cliente tem menos dinheiro, ele normalmente tem que acessar via fundo para poder pulverizar. Se o cliente já tem 200 mil, às vezes tem, por exemplo, bondes de Itaú, por exemplo, tem um mínimo de 200 mil dólares para você comprar um papel. Então, exige um patrimônio um pouco maior. Aquele do Banco do Brasil que eu citei que está pagando mais de 8%, tem um mínimo de 100 mil dólares para aplicação nesse único papel. Então, se o cliente só tiver 100, 200 mil dólares, em geral a gente não indica um único papel porque estaria concentrando. Mas se você tem mais, você consegue diversificar. E aí, sem dúvida, o cliente consegue, de uma maneira, investindo em papéis de primeira linha, ganhar mais de 5% em dólar. E aproveitando oportunidades que nem essa de forte realização do mercado de renda fixa e tendo um horizonte de investimento aí de 5 anos, a gente consegue ganhar mais do que isso. Mas aí depende do perfil e da sua estratégia, se ele está disposto a investir também em bolsa, e enfim, outros tipos de ativos. Mas, com certeza, essa ideia de que mandar dinheiro para o exterior vai render só dólar não é verdadeira. Assim, vai render dólar mais um percentual de acordo com o risco que o cliente estiver disposto a tomar. Lívia, na programação do InfoMoney TV, a gente tem bastante assunto aqui de trade, de ações. E uma pergunta, primeiro, é possível investir através da XP Securities em ações diretamente? Existe na plataforma XP Securities, existe uma solução para isso, tipo um home broker aqui que a gente tem no Brasil? E a segunda é, o mercado americano ele subiu bastante aí nos últimos tempos e na última semana ele deu uma realizada. Qual é a visão aí que vocês estão tendo sobre isso? Como é que os clientes estão se posicionando em relação à parte de ações dos seus investimentos? Temos sim, aqui na XP a gente tem duas opções para o cliente de operação. Se o cliente ele tem pouco conhecimento de mercado, ele prefere operar via mesa, a gente tem uma plataforma onde o cliente vai sempre ligar para a mesa e a mesa vai executar a operação. E tem uma outra plataforma onde o cliente tem acesso online e ele pode sozinho fazer qualquer operação, como um home broker, como tem na XP Brasil. Então tem essas duas opções. Para o cliente que é trader não tem problema nenhum. Na verdade, o universo aqui é bem maior, o universo de opções é maior, o universo de, para ter uma noção, o volume que as bolsas americanas operam aqui é mais de 30 vezes o volume que a bolsa brasileira opera, tem muito mais mercado. Tá? E respondendo a segunda pergunta aqui em relação à bolsa americana, a gente já vinha alertando os clientes há algum tempo, assim, de uma possibilidade de uma realização do mercado americano que estava bem esticado. Então, a gente já vinha fazendo algumas proteções para os clientes. Então, enfim, sofreram um pouco com essa queda. Mas a vantagem da realização do mercado americano é que começam a surgir algumas oportunidades. A gente acredita na recuperação americana e, com isso, que a subida de juros, diferentemente do que tradicional, que seria impactar negativamente a bolsa, como a subida de juros deve acontecer por uma melhora do cenário econômico americano, isso deve favorecer a maioria das empresas no longo prazo. Então, essa realização começa a gerar algumas oportunidades e é importante que a gente estar atento a isso para poder, o cliente que está agora e não tinha entrado em bolsa porque achava que estava muito caro, pode começar aos poucos a ver algumas oportunidades e algumas empresas. E aí a gente tem uma mesa de trading aqui que dá essas ideias de entrada e de opções de investimento, tanto diretamente quanto long short ou com proteção via derivativos. Rápidas para encerrar, é possível investir em fundos imobiliários aí fora, através da plataforma de vocês? Sim, aqui nos Estados Unidos tem opções de fundos imobiliários, funciona um pouco como no Brasil, eles têm que distribuir boa parte do lucro. A única questão é que quando você investe nesse tipo de produto, há uma tributação na fonte americana sobre os dividendos. Então, tem que avaliar o quanto é vantajoso para o cliente ou não, dependendo do investimento. Então, talvez uma estrutura de um fundo offshore seja melhor do que geralmente os REITs, né? O REIT, que são os fundos imobiliários aqui fora. Viu sobre algumas alternativas de investir. Tu investe 500 mil dólares em algum mecanismo que gera empregos aí nos Estados Unidos e tu consegue um green card.
Isso é verdade, não é verdade? Enfim, sabe como funciona isso? Sim, na verdade, o nome desse visto é EB5, tá? Existem projetos de 500 e até de $1 milhão, dependendo do tipo de projeto, que são projetos pré-aprovados pelo governo americano. E o investidor que investe nesse projeto é um projeto muito longo, muito arriscado. Então, o cliente tem que estar disposto a arriscar esse dinheiro. Ele ganha esse EB5, que é esse visto de permanência. Segundo um advogado que trabalha com a gente aqui, parece que 80%, 90% dos EB5 estavam saindo para chineses, que têm, que querem o visto aqui, então fazem esse tipo de investimento. Agora, teve umas notícias recentes que saíram falando que o mínimo do EB5 deve subir para $800 mil, tá? Justamente, eu acho que estava saindo bastante, principalmente no mercado asiático, para eles devem subir esse mínimo. Mas é verdade, mas esse investimento não é investimento financeiro na Bolsa, é um investimento em economia real, é um investimento arriscado e que é oferecido para estrangeiros, enfim, possivelmente porque é menos atrativo para os investidores americanos. E o investidor estrangeiro tem um adicional que é o visto. Algumas pessoas estão repetindo algumas perguntas que a gente já respondeu e se o programa foi gravado. Acho que quem quiser até manda manda no e-mail do consultoria@infomoney.com.br e a gente devolve depois o link. Acho que, Lívia, tem muita gente no Brasil que tem dois passaportes, um brasileiro e um europeu. Existe algum tipo de benefício diferente, alguma vantagem tributária para quem tem passaporte europeu? Não, vantagem tributária não, porque por mais que ele tenha passaporte português... desculpa, eu acabei de falar no cliente hoje que tinha um passaporte português. Por mais que ele tenha um passaporte europeu, ele está sujeito à tributação, quer dizer, ele paga seu imposto no Brasil. Então, ele está sujeito à tributação no Brasil e às regras do Brasil. Tá? O que tem é que, para alguns casos, algumas nacionalidades europeias, a facilidade para acessar esse EB5 que a gente conversou agora, sobre esse investimento mínimo, às vezes é menor. Se eu não me engano, isso teria que consultar um advogado, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, quem tem cidadania italiana tem um mínimo menor para conseguir alguma coisa assim. Mas não tem uma vantagem fiscal para os investimentos. Pode ter uma vantagem para a obtenção do visto. Legal. Acho que eu vou encerrar aqui a parte técnica. Eu queria te perguntar uma última coisa. É uma coisa que cada vez se fala mais aqui no Brasil. É bom viver nos Estados Unidos? É uma boa experiência? É uma boa experiência. Eu estou feliz, assim, o trabalho, uma pessoa que cuida da parte de estratégia de investimento dos seus clientes, ficar limitada a Brasil, é muito menos interessante do que você ter o mundo todo para trabalhar. Então, do ponto de vista de trabalho, é muito bacana trabalhar no mercado americano. E a vida aqui também, enfim, é boa, assim, estou feliz com a mudança. Legal, Lívia. Obrigado pela tua participação, foi muito bacana. Então, tem vários elogios aqui já da tua clareza, na tua didática. Acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Passando aqui... Aqui o Alendi perguntou um pouquinho sobre Forex, mas a gente não fala sobre Forex, não é um mercado organizado, não é um mercado formal. Então é uma coisa que a gente não trabalha aqui, não atende. Acho que tem outros caminhos aí para esclarecer dúvidas. Aqui a gente prefere falar só de mercados mais formais e mais de acordo com a legalidade. Acho que é isso então, pessoal. Muito obrigado. O pessoal disse, Lívia, o teu sorriso aí diz tudo, como é bom viver na América. Então, obrigado pela tua presença. Adoraria te receber de novo aqui. Quem quiser falar com a Lívia, a gente vai recolocar aqui, a gente tem o blog dela dentro do Infomoney e tem também um e-mail que a Lívia recebe diretamente, que ela pode responder ou tirar alguma dúvida. Pessoal, obrigado pela presença. Lívia, obrigado de novo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.